Muitas vezes a gente tem dificuldades no nosso dia a dia. Então essa dificuldade ela pode ser de tomar uma decisão, de começar um negócio, de pagar uma dívida, de tirar uma pessoa da nossa vida, de lidar com a entrada de uma pessoa nova na nossa vida. Pode ser uma dificuldade em família, pode ser uma dificuldade na dieta, no treino, em manter constância, em começar as coisas e de fato terminar. Então existem vários tipos de dificuldade que podem se apresentar na nossa vida. E esses dias eu estava refletindo sobre isso, né, conversando com algumas amigas sobre isso, e a gente chegou à conclusão de que, na verdade, quem consegue vencer essa barreira e concluir alguma coisa, pagar uma dívida, começar um negócio, começar a dieta e manter constância, começar o treino e manter constância, são as pessoas que agem apesar da dor e do medo. Porque dor e medo é natural do ser humano, a gente sente dor e a gente sente medo. Então, muitas vezes eu tenho a impressão de que vocês olham para mim, aqui no posto de professora, de mentora, de vocês, de tantas outras mulheres, né? E me veem empreendendo e acham que eu, de repente, não tenho medo, que eu não sinto dor, que eu não vacilo, que eu não erro. Mas não, é muito pelo contrário. Eu erro bastante, sinto muito medo, sinto muita dor, tenho várias dificuldades no meu dia a dia. Mas o que muda é que eu ajo apesar do medo e da dor, entende? Então, apesar daquele medo e daquela dor que existe na minha vida, eu ajo. Isso aconteceu lá atrás, só para te dar um exemplo, lá atrás, quando eu decidi abrir a Be Free, eu passei pela dor, passei pelo medo. O medo de não vender, o medo de não dar certo, o medo de começar um negócio e quebrar, o medo de não saber fazer a gestão do meu negócio, o medo de ninguém comprar. Porque muita gente já estava desacreditando, muita gente já estava dizendo que não ia dar em nada, que eu não tinha nascido para empreender, que eu não tinha nascido para fazer um negócio. E eu agi apesar do medo, continuei fazendo. Então talvez você vai me dizer, ai chefinha, mas parece assim muito fácil na teoria e na prática não é fácil. Na prática eu paraliso, na prática eu tô travado, eu não sei o que fazer, eu não sei qual passo dar. Pois eu te digo que mesmo hoje que eu já tenho bastante experiência, sempre que eu vou começar um negócio novo, eu tenho frio na barriga. Sempre que eu vou começar uma coisa nova, me dá medo. Eu tenho vontade de desistir. Eu tenho vontade de procrastinar, de deixar para depois. Fazer de conta que não tá acontecendo, sabe? Fazer de conta que não tá acontecendo até que aquilo passe de repente. Isso é natural, é uma proteção. É a maneira que eu encontro, talvez, de não sentir medo, de evitar sentir dor, de evitar o confronto. Quando, na verdade, se eu quiser vencer aquela barreira, se você quiser vencer essa barreira, você vai precisar agir apesar desse medo, agir apesar dessa dor. Mas é muito difícil quando a gente tem apego e quando a gente precisa controlar as coisas. É o meu caso, eu sou controladora. Então, quando você tem apego numa situação, você não consegue soltar. E o que é o apego? Semana passada eu fiz uma enquete aqui no Story e aí eu vi que a grande maioria de vocês tem medo de dar o primeiro passo. O maior medo que apareceu foi o medo de dar o primeiro passo no negócio, de começar. E muita gente me manda pergunta na caixinha todos os dias falando, olha, eu tô travada, eu não sei o que eu faço, eu não sei como é que eu venço esse medo. Esse medo de dar o primeiro passo, ele é natural, porque existe um desconhecido. E você vai ficar com medo desse desconhecido. Você não sabe o que tem depois. Você não sabe se você vai vender. Você não sabe se as pessoas vão gostar do produto. Você não sabe se vai dar certo, se você vai ganhar dinheiro, se vai ter cliente, como é que vai ser a embalagem, como é que vai ser a sua rotina, o seu dia a dia. Você não sabe isso, não tem como prever. Você pode até se planejar, mas não tem como prever exatamente. E esse desconhecido é o que te dá medo. Muitas vezes. Claro que tem gente que vai falar que é que eu não consigo seguir uma dieta, eu não consigo ter constância, aí são outras coisas, são outros tipos de dificuldades que a gente tem no nosso dia. Mas para todas elas você precisa agir apesar do medo, agir apesar da dor. Quando a gente está sentindo algum tipo de dor, é natural que a gente queira aplacar essa dor. É natural do ser humano buscar o conforto. E essa parte aqui eu vou dedicar para a Caleça. A Caleça fala muito isso. É natural do ser humano buscar situações de conforto. Então, se a gente está em pé, a gente quer encostar. É mais fácil
é você perder massa muscular, que gasta energia, do que perder gordura. Porque a gente tá naturalmente buscando o conforto. Então, sempre que você sentir medo, sempre que você sentir dor, você vai tentar aplacar essa dor, fazer com que ela pare. Principalmente se você tem apego e tem controle. E o que significa isso? Se eu tô tentando abrir um negócio, se eu tô tentando dar o primeiro passo e empreender, e a minha dor é o medo de ninguém comprar, o medo de não vender nenhum produto, o que eu vou fazer para aplacar essa dor? Eu não vou começar. Eu vou inventar uma desculpa. Ai, porque amanhã eu começo, agora já é final do ano que vem eu dou espaço. Ai, porque eu não sei muito bem. Ai, porque eu não sou boa na cozinha. Ai, porque tem uma pessoa na minha cidade que faz melhor. Você vai inventando desculpas para aplacar aquela dor que você tá sentindo. Que, na verdade, essa dor, ela esconde um medo. Entende? Então, quando você começa a se acolher e olhar para sua dor, olhar para o seu medo, fica mais fácil de você tomar as decisões, de você agir apesar de. Entende? Esse é o caminho. Não é fácil. Se você imaginava que eu ia dar esse conteúdo aqui, que eu ia falar nesse vídeo que você toma essa pílula, você vai por esse caminho que vai ser mais fácil. Não é fácil, amiguinhos. Como eu te falei agora há pouco, eu hoje sou muito experiente com negócios, com alimentação, com gastronomia, e ainda assim, quando eu vou começar um negócio novo, um projeto novo, eu sinto medo. Só que em vez de encarar esse medo, né, de ir contra esse medo, eu acolho e eu olho por que eu tô sentindo medo. É medo de não dar certo? É medo de falhar? É medo de esquecer alguma coisa? É medo de não ser suficiente? Do que eu tenho medo? E aí, quando eu olho para esse medo, eu consigo entender e buscar a cura para aquele problema. Buscar a cura daquela dor, em vez de só tentar tomar um analgésico que vai só aplacar a dor momentaneamente, que são as desculpas que a gente inventa. Em vez disso, eu busco a cura. Então eu olho e vejo, tá, mas eu tô com medo do quê? O que de pior pode acontecer? O não eu já tenho. O que de pior pode acontecer? É isso que você deve pensar na sua vida. Então eu tenho aqui 3 pilares, 3 ferramentas que eu trouxe para vocês, que vai ajudar a agir apesar do medo, né? A primeira delas é a ação, que é o agir apesar do medo e da dor. Quando você se acolhe, observa o que está te incomodando e aí você busca ferramentas para agir, para tomar atitude. Em vez de procrastinar e deixar para depois, inventar desculpa para ser só um analgésico para aquela dor, você vai buscar a cura. Então vai agir apesar do medo e da dor. Esse é o pilar número 1. O pilar número 2 é falar sobre o assunto. Isso é uma coisa que eu faço muito na minha vida. Se eu tenho um problema, eu esgoto as possibilidades. Eu falo sobre o assunto, eu escrevo sobre o assunto. Eu faço listas, eu pesquiso, eu busco conhecimento, eu vou ler sobre aquilo. Então, quanto mais você se envolve com o tema, mais fácil fica para digerir. Independente de onde está a tua dificuldade, está na dieta, no treino, num relacionamento, num negócio, numa dívida, em qualquer área da sua vida. Quanto mais você busca o segundo pilar, que é o conhecimento, mais fácil fica para você lidar com aquilo. Percebe? Então você precisa buscar conhecimento. Se você, então tá, eu quero abrir um negócio. A minha dificuldade é que eu estou travada, não consigo abrir o meu próprio negócio, não consigo dar o primeiro passo. O que eu vou fazer? Eu vou me profissionalizar. Eu vou buscar conhecimento. Eu vou fazer uma aula sobre alguma coisa. Entende? Eu vou falar sobre aquilo, eu vou ler sobre aquilo, eu vou mergulhar naquele tema. Porque quanto mais eu sei, mais segura eu fico. E quando eu fico segura, eu não tenho medo. O medo, ele tá no desconhecido, ele tá naquilo que eu não posso controlar, que eu não conheço, que eu não sei como é. Imagina um precipício. O medo tá ali. O medo tá no escuro. Quando você busca conhecimento, você acende uma luz. E isso, lá atrás, quando eu abri a Be Free, eu tinha muito medo, né? E aí, por isso que eu desenvolvi também o método da chefinha. Não tô gravando esse vídeo pra te vender nada, porque o método da chefinha nem tá com as vagas abertas. Mas o método da chefinha, ele é um treinamento completo. Por que ele é completo? Porque não é um cursinho que você vai lá e faz as aulas, que você fica lá na frente do computador assistindo. Não é. É um curso sobre mentalidade, sobre empreendedorismo, sobre vivência, sobre gastronomia. Ele é completo.
Porque uma boa empreendedora, ela não só sabe cozinhar, ela tem que saber administrar também, ela tem que saber vender, ela tem que ter mentalidade para crescer. Porque senão não sobrevive. Quantas empreendedoras que não sobrevivem porque não se profissionalizam? O método da chefinha, ele é comunidade, é dia a dia. Quem tá lá todos os dias praticando, participando da comunidade, tem resultados muito expressivos. E foi por isso que eu desenvolvi esse método. Porque lá atrás, essa era a minha maior dor. Eu não tinha com quem dividir, eu não tinha com quem partilhar, eu não tinha onde buscar conhecimento certo, sabe? Uma fonte. E aí a minha cura resultou na cura de outras pessoas também, que é o segundo pilar, o pilar do conhecimento. E aí também envolve o pilar da ação. E vai envolver também o terceiro pilar, que é conviver com quem já passou por isso. Percebe que eles estão muito ligados? Conviver com quem já passou por isso. Se você tem a oportunidade de conversar com uma pessoa que já abriu um negócio na sua área, isso vai ser muito proveitoso para você, porque você consegue trocar figurinhas. É igual quando você fica seguindo pessoas que fazem dieta, quando você também tá de dieta. Ou quando você faz crossfit, começa a seguir e consumir conteúdos de crossfit, começa a andar com a galera do crossfit. Isso te fortalece, porque você vê que aquelas pessoas, elas tiveram resultado. E aí você sabe como seguir, você sabe qual é o caminho que você trilha, entende? É o mesmo princípio. Você precisa conviver com pessoas que já passaram por aquilo. Quando você tá com um problema no relacionamento, na vida pessoal, o ideal é que você conviva com pessoas que já tiveram aquele problema. Quanta gente que, de repente, sei lá, se separa, passa por um problema no casamento ou algum outro problema assim na vida e precisa trocar uma ideia, conversar com alguém que já passou por aquilo, para ver que é possível passar, que vai dar certo, que a dor do momento pode ser grande, mas que existe uma cura para essa dor, em vez de só colocar um analgésico, que é aquelas pedras que a gente coloca em cima, mas que só vão levando bagagem mais pesada na nossa vida, entende? Então, em vez de você ficar adiando os seus sonhos, tomando analgésico para os seus medos, o ideal é que você busque a cura. Olha para o teu medo e cura. Olha para esses 3 pilares que eu tô te dando aqui e usa eles ao teu favor. O terceiro pilar, então, que eu não terminei de falar, é a comunidade, o apoio. Quando você tem apoio, quando você tem suporte, quando você está cercada de pessoas que querem que você cresça, fica tudo mais fácil. E aí você não sente medo, e as dificuldades, elas ficam mais leves. Então, as dificuldades do dia a dia, elas sempre vão existir. Seja você pequenininha ou seja você grandona, elas sempre vão existir. O que muda é como você lida com elas, como você encara, é o agir apesar da dor e do medo. Grava bem essa frase. E essa foi a mensagem do vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo.